Eita, Felipe Pedra! Miló Podcast no ar. Miló Podcast no ar. A gente tinha combinado que ia ser funk, pô. É, funk? É. Aí então tá bom. Vem que no... Ó, vamos lançar o TikTok, hein? Ó. Não, TikTok tem que negócio aí na cabeça assim, ó. Fala aí, galera, um abraço pra todo mundo. Estamos no ar mais uma vez. Eu, Evandro Jales, Felipe Pedras aqui do meu lado. Hoje, mais uma vez, como sempre. Meu Deus. Felipe, fala comigo, fala tu, Felipe. Meu amigo, eu tô feliz hoje, hein? É, né? Assim como todos os dias. É verdade. Cada episódio é uma alegria diferente. Papo diferente. Pessoas diferentes. É verdade. Histórias diferentes, de sucesso. É verdade. Que se juntam. Exatamente. E criam uma história só, que é a história Miló Podcast. É isso aí. Que coisa linda. Se comunga com falar. É verdade. Falar, comunicar, cura. E é isso que a gente acredita. Podcast Miló no ar. E olha, a gente sempre fala. O curtir, o comentar, o compartilhar é um serviço maravilhoso que você pode fazer e de ajudando graça. A gente. De graça. Então se inscreva aí no canal, mande o Miló pra quem você quiser aí no WhatsApp, faz o teu post nos stories, beleza? Fala assim, galera, vai lá assistir o Miló, se inscreva no canal porque é top, de fato tá imperdível. Cada episódio melhor que o outro. E aqui no Miló Podcast a gente tá reinventando um grande sucesso da TV nacional e internacional, que é o Gordo e o Magro. A gente tá aqui, ó. Evandro Jales com essa cara de Gabriel, o pensador, eu parecendo tentando bola. Deixar o cabelo crescer. Bola 7. Como é que é? Mas vou te falar, você no vídeo nem parece tão acima do peso, não. É porque eu tô sentado. É, né? Que se eu tivesse Teu negócio são as ancas, né? Como diz. As ancas são largas, irmão. Eu sou filho de mulata do Sargentelli. Hoje com a gente a nossa convidada, meu amigo, que rufa os tambores, com a gente, Vanessa Micai, grande Vanessa. Olá, muito obrigada. Seja bem-vinda, Como é que você tá? Vanessa. Tudo bem? Tá Ó, tudo pra bem. gente funciona, devia ter avisado Pode puxar, antes. O mais isso aí. próximo possível, isso Assim, aí, tá né? ótimo. Tá ótimo, né? Como é que você tá? Você tá bem? Tudo bem. Na correria de sempre, Ah, né? Mas imagino. sobrevivendo aí a correria. Obrigado por tirar um tempinho aí pra atender a gente, conversar com a gente. Imagina, que eu A agradeço. gente o convite. admira muito você, seu trabalho. Obrigada. E é muito bom ter você aqui conversando com a gente. É engraçado que tem uma galera que senta aqui, Filipão, que eu conheço antes de conhecer. Isso aí. Por conta da minha esposa. Isso, Da é verdade, da é verdade. Monique. Então você já conheciam a Monique, né? Sim, sim. É, assim como o Roberto também, Sim, o próprio Roberto. Lincoln. Sim. E aí eu já ouvia falar de Vanessa. E lá onde eu trabalhava, eu tive De uma... vez em quando a gente se esbarrava, Se esbarrava, no corredor, né? é verdade. E aí eu conheci ela, o marido da Monique. É, isso mesmo. E eu tive uma história legal com o Márcio. Que Sim. ele, cara, foi uma desorganização lá da TV que a gente trabalhava, marcaram, acho que eu já te falei isso, né? Eu marquei com alguém marcou com um cantor da Som Livre e o Márcio foi acompanhando. Chegou lá, a TV tinha cancelado todas as gravações do dia porque tinha que fazer uma reunião geral. Meu Só Deus. que não avisaram pro Márcio nem pro cantor. Meu Deus. Aí o Márcio chegou lá com um artista que eu nem lembro quem era. Aí eu falei, mano, o artista veio aqui, doido pra fazer um conteúdo, o Márcio tá acompanhando, ele não pode ir embora sem nada. Sem gravar, Sem né? gravar. Aí eu saí da reunião, meti bronca, saí da reunião, falei, não posso, vou sair, vou gravar, depois me passa. Saí da reunião, arrumei um cenário, fiz um conteúdo com o artista pra passar num programa que nem meu era. E aí Que maneiro, e foi pro ar. E foi pro ar. Olha aí, Que legal. Com certeza. Poxa, Muito bom. legal. Depois troca uma ideia com o Márcio, talvez Depois ele eu lembre. perguntar quem era o artista. Que dependendo do artista, a cabeça dele ia ser cortada. Eu não lembro quem era. Mas enfim, obrigado por ter vindo. Eu que Como é que agradeço. começou essa história de vocês nesse meio de comunicação? Antes Isso aí. que hoje vocês trabalham com a Labdá. Isso. A gente vai contar a história da Labdá. Mas como é que foi o começo de vocês? Vocês fizeram comunicação? Alguma coisa assim? Você diz o quê? A minha história? É, a sua história. A minha história quando eu conheci A sua o Márcio. A sua história, basicamente. Como que vocês se cruzaram assim? Então, vou começar então com a minha história, né? Eu comecei trabalhando com entretenimento com 17 anos, né? Comecei meio que cair de paraquedas como estagiárias do Canal Futuro. Comecei trabalhando com TV. Sério? Olha Com só que 17 anos, eu vi um anúncio no jornal assim: se você quer conhecer uma TV por dentro, mande um projeto
um projeto de entretenimento social. Eu tinha um projeto lá que eu tinha inscrito, escrevi, mandei, só que eu não sabia que era uma vaga de estágio. Mandei pro Canal Futura, eu estava saindo de férias, foi aprovada, e eles me chamaram para fazer um mês, fazer parte do Geração Futura ali, e eu fiquei um mês no Canal Futura aprendendo, trabalhando com nomes importantes ali, com programa do Jairo Bauer, Regina Casé, Serginho Grosso. Você com 17 anos estava no ensino médio ainda? Ainda estava no terceiro ano, né? Mas o objetivo desse projeto do Canal Futura geralmente era pegar ainda quem estava na escola para preparar para um profissional. Sim. E dali eu decidi, eles me aconselharam ali a fazer faculdade de cinema, né? Aí eu fui fazer cinema, né? Me formei em cinema, fiz pós em direção de artes. Aí comecei fazendo freela para Multishow, comecei a trabalhar com cinema, Multishow, trabalhei com uma produtora de tradução e legendagem, a Drey Marques, e fiquei assim até quando eu conheci o Lincoln, e o Lincoln me chamou para trabalhar na Boas Novas. Ele falou isso aqui. Ele me chamou para ser produtora dele na Boas Novas, eu fui para Boas Novas, e lá foi uma escola, porque lá peguei o pique de segunda a sexta, produzir programas ao vivo. Então eu fui do Espaço Feminino, que era um programa tipo Ana Maria Braga, que era de manhã ao vivo. Fiz o Antenados na Geral, que era aquele programa mais de debate ao vivo. Fazia o programa do Lico com Galeria Clipe. E ali, como eu comecei a ficar muito especialista na parte de conteúdo musical. Né, de sempre conseguir trazer boas atrações musicais, né? Que legal. E ali pra TV, na época da Boas Novas, já comecei também a misturar as coisas, né? Porque eu lembro assim que eu cheguei na Boas Novas, eu falei, eu achei... Como eu fui preparada ali pelo Canal Futura, Multishow, você é muito treinado, aquela coisa que tem que dar audiência, porque o Canal Futura, apesar de ser um canal educativo, é um projeto que faz parte da Fundação Roberto Marinho, que faz parte da TV Globo. Isso aí. Então tem aquela meta de que as coisas que estão indo pro ar tem que ter audiência, né? Então eu falei, cara, não. Eu cheguei assim, sonhando alto na Boas Novas. Tipo, não, eu quero a Aline Barros na programação. E eu comecei a contactar esses artistas e nenhum deles queriam ir gravar. E eu fiquei, caraca, a gente tem uma emissora, Boas Novas, na época era uma das maiores emissoras cristãs da América Latina, com aquele porte, com uma audiência forte pro Norte e Nordeste, e os artistas do segmento cristão, do gospel, não davam valor. Isso te frustrava? Me frustravam. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ir atrás de amigos meus que são evangélicos, mas que estavam no secular. Aí eu comecei assim, por exemplo, Antenados na Geral. Eu lembro que eu fiz uma pauta que eu trouxe o pessoal do Tropa... ia estrear o filme Tropa de Elite. E aí eu conheci o Rodrigo Pimentel, que é roteirista do Tropa de Elite. Eu peguei e trouxe a equipe do Tropa de Elite ao vivo no Antenados na Geral para falar de Tropa de... Comecei a cavar pautas que davam audiências, que também não fugia do contexto cristão. Aí ia estrear, aí eu comecei a trazer na época o Guilherme Bering, aquele ator da Malhação da Vaga, estava no auge, eu sabia que ele era cristão, falei com ele, fui atrás da Heloísa Perissé, aí comecei assim, Vitor Belfort e a Joana Prado, o jogador Kaká, eu comecei o Serginho e o Kleberson do Roupa Nova, eu comecei a ir atrás dos artistas que eu sabia que tinha uma audiência forte, que era um cristão, para falar com a gente. E eles topavam ir gravar. Posso te fazer uma pergunta? Desculpa interromper. Caramba, que legal. Sim. Você acha que, baseado nisso que você falou, o meio artístico cristão, eles não dão o valor que deveriam dar para as mídias? Total. Total. Por que você acha? Eu acho que existe um pouco da cultura de não sou artista. Entendi. Mas se pintar uma Globo, eu vi o artista. Fogo, né? Porque muitos argumentos eu vi, eu não gosto da entrevista, eu não sou artista, eu não sou aqui pra poder ficar dando entrevista. Essa coisa é meio que entretenimento, não tem nada a ver com o ministerial. Mas aí pintava uma pauta da Globo, uma pauta assim, rapidamente estavam prontos para ir. Eu entendo que tem também a questão da diferença da questão da audiência. É claro que eles indo realmente numa audiência da Globo, é diferente de uma audiência na época da TV Boas Novas. Mas aí muda o discurso, né? Mas muda o discurso. O discurso claro que fica meio... depois a gente gravou, na época com o Lincoln, a gente gravou com todos os artistas gospel. Depois a gente conseguiu gravar com todos, né? Mas, assim, não foi uma barreira muito fácil. A gente teve que montar um programa especial. E aí, assim, uma das primeiras pessoas que deu uma força pra gente na época foi o Maurício, da Sony. Na época ele estava na Graça Music. Ele tinha acabado de assinar o André Valadão. O André estava no auge ali, bem no auge, assim.
E aí o André, tipo, falou pro André, não, você vai gravar esse programa aqui do Galeria Clipe da TV Boas Novas, né? Tanto que quando eu falei com o Lincoln, porque o Lincoln já tinha tentado gravar com Diante do Trono, com o André várias vezes, eles desmarcavam todas as vezes. Até o Lincoln na época falou, pô, você tem certeza que a gente vai gravar? O André, eu falei, ó, o Maurício marcou tal dia, 9 horas da manhã. O Lincoln falou, cara, isso é muito cedo, você tem certeza? Com certeza vão cancelar. E eu falei pro Lincoln, cara, vamos lá, a gente vai fazer o quê? Chegamos lá, realmente, o André Valadão tava lá sentadinho, esperando a gente pra gravar. Legal. E aí depois a gente conseguiu. E aí, mas também a gente começou também a pegar muitos artistas internacionais. A gente eu fiz uma pauta foi a única pessoa que se gravar com o P.O.D. no Brasil. Que irado. Né? Quando o P.O.D. teve no Brasil, o Kirk Franklin. Ele contou essa história aqui também, o Lincoln. Isso, o United. Então a gente começou a conseguir. E aí a gente começou a ter um material para apresentar até para você. Dar uma relevância, criar uma relevância, né? Olha quem já deu entrevista pra gente, né? Olha que isso se confunde com o Miló, hein? Você tá falando, a gente tá se identificando total. Porque quando eu trabalhava lá na HIT, eu trabalhava com esporte. Sim. Então o meu trabalho era com atleta, jogador de futebol. Que era muito difícil também. Muito difícil. Porque também não era Globo. Sim. Então muitos tinham muito bloqueio. E olha que, tipo, estrutura total também. Levava carro, buscava, levava pra casa, tinha camarim, uma estrutura de TV real. Sim. Mas a galera não gostava e era um suor pra levar atleta. Aí eu falei, beleza, eu vou sair do futebol. Aí eu consegui algumas pessoas, como Minotauro, Minotouro, do MMA. Conseguir atletas olímpicos, que aí tem um acesso bem mais tranquilo que o futebol. E aí eu comecei a fazer um nomezinho e alcançar outros atletas. Trazer. Mas aqui, o relacionamento com o artista é difícil, mais do que com o atleta. Exatamente. É um outro tipo de relação. Eu não sei nem te explicar direito como é, porque isso é tudo muito novo pra mim, sabe? Eu quando convido alguém, eu não tenho linguajar muito... de empresário, tá formal. Eu falo como se eu estivesse falando com o Filipão, com você, sabe? E eu não sei se isso assusta ou se aproxima, não sei, mas eu falo, cara, eu vou ser natural, vou ser eu mesmo, não sei se eu tenho que... Não sei dizer muito, mas é um pouco difícil também. Mas a gente sente bastante que você sentiu aí no início. A galera não dá um certo valor. Mas a gente entende também que a gente tá começando... E é aquele negócio, vamos ter que criar relevância. Criando relevância, porque eu comecei a fazer isso. Eu comecei pedindo primeiro ajuda aos amigos famosos. Isso aí. Né? Pra ser. O primeiro artista que foi no meu programa assim, de relevância lá foi até o Douglas Silva, que tá agora, o Acerola, que tá no Big Brother. Foi o primeiro artista, assim, de relevância, porque ele tinha acabado de se converter. Tava congregando na Advec da Penha. E aí eu achei legal a gente contar a história dele. Iradaço. Né? Que ele tem uma baita de uma história, né? História, E aí ele foi o primeiro que, assim, que deu essa moral pra gente, assim, né? E aí foi vindo vários outros, mas eu tive que criar todo um portfólio, né? Fazer o programa ter relevância pra conseguir ir chegando em outros níveis. Depois, quando eu saí da Boas Novas, a gente já tinha gravado com todos. Não tinha um artista do segmento questão que a gente não tinha feito. Que legal, que sucesso. Né? Mas não foi uma coisa que foi rápido, como eu achei que ia ser fácil, né? Quando eu cheguei, eu falei, não, isso é fácil. Cadê o escritório aqui? Ligo pra Fernanda Brum, vou ligar pra Aline Barros, vou ligar pro Fernandinho. E não foi fácil assim. E você entrou lá como estagiária na Boas Novas? Não, eu já entrei com produção. Depois eu dirigi alguns programas lá. Né? Aí lá... Eu comecei a ficar muito ligada nessa questão de música, né? E aí eu era muito fã de uma banda que estava estourada na internet chamada Pimentas do Reino. Não sei se vocês lembram desse álbum. Tem uma música estouradaça, né? Exatamente. E aí a gente chamou para gravar com a gente o Henrique Cerqueira, que era um dos vocalistas na época do Pimentas do Reino. E ele veio aqui e a gente percebeu assim, o cara era um mega talentoso. Tava super meio que perdido, assim. Aí eu comecei meio que ajudando ele, dando dica pra ele. Pô, faz isso, faz assim, fazer não sei o quê. Até que um dia ele chegou pra mim e falou, pô, você não quer ser minha empresária? Né? E eu tava vindo numa experiência também, né? Tinha uma amiga minha da faculdade, a Renata, que uma vez ela me chamou na casa dela e ela falou, cara, eu vou fazer a capa de um CD aqui de uma artista que a gente talvez vai fechar, que é até um contrato com a Som Livre. Eu vou te apresentar, vou mostrar aqui, vou pedir para ela cantar uma música aqui, voz e violão para você, ver o que você acha, ver se você pode ajudar a gente com a capa, né? Conseguir roupa, conseguir um cabeleireiro. Aí eu fui no outro quarto, ela cantou uma música para mim, voz e violão. Aí eu perguntei, qual é o seu nome? Ela falou, pô, meu nome é Maria Gadu.
Qual Aí eu falei, pô, muito mano? legal. Eu falei, cara, canta muito, vai fazer muito sucesso. Qual é? Só Eu falei Maria pra minha amiga. Aí eu falei pra Renata, pô, Renata, ajuda sim. Aí eu fui, te conheci um cara que era dono do Werner, pedi pra ele se ele podia fazer o cabelo dela. Viu a questão de umas lojas lá para poder, do Shopping da Gávea, para poder fazer a roupa. Dei esse suporte, fiquei conversando com Só a Maria Gadu, só a Maria Gadu. 3 meses depois a Maria estourou. Aham. Né? Virou a Maria Gadu, que todo mundo conhece hoje, né? E aí as coisas foram acontecendo e eu resolvi que eu queria focar na carreira de música, assim. Essa tua percepção de visual, de capa, de música... Veio da minha formação de direção de arte. Porque eu fiz pós em direção de arte. Formei em cinema. Eu achei que eu ia ser diretora de artes, mas aí eu percebi que eu não sabia desenhar, que a maioria dos diretores de arte não vinham do cinema, eles vinham da arquitetura. E eu não tenho a menor... Eu sei, na verdade, assim, projetar projeto. Achei olhar para quem dizer assim, cara, acho que era com a mesa assim, mas se você falar... Como que você desenha isso pra poder a galera executar? Eu não vou saber desenhar. Mano, trabalhar com diretor de arte, com direção de arte é a coisa mais linda que tem no mundo. Você tá maluco, é muito bom, Filipão. Filipão sabe mais do que eu, né? Exato. Mas, caraca, os diretores enxergam umas paradas, né? Mas só cinema tem um diretor de arte, né? Cinema, televisão. A minha monografia na faculdade foi sobre direção de arte. Eu falei sobre a diferença da direção de arte da novela Tieta. A Tieta foi filme e foi novela. E eu fiz a diferença de uma adaptação, como é que trabalha para novela e como é que trabalha para o cinema. Né? E foi bem legal, né? Hoje, por exemplo, eu vim para os clipes e eu sinto muita falta, por exemplo, em videoclipe, DVD, de ter mais de ter os diretores de artes, né? Eu mesmo agora, alguns clipes, eu sempre chamo um amigo ou outro para ajudar a fazer assim, porque eu acho que dá um olhar diferente pro São poucos artistas e empresários que olham para esse lado com carinho, entendeu? Eu fiz um projeto que a gente construiu uma casa dentro de um celeiro. E a gente fez um ambiente aberto, um conceito com cozinha, que aí o cara entrava na sala, saía no guarda-roupa, e era só umas paradas assim, penduradas e tudo, e aquilo dali custou dinheiro, pessoal, mas custou isso tudo? Eu falei, pô, mas a arte custa dinheiro. Custa dinheiro, lógico. Eu lembro de uma experiência com o Fidel também. A gente tava fazendo umas gravações, e aí a gente foi fazer umas entrevistas. Mano, era um quarto assim, Vanessa, cru, uma parede com uma janela. Mano, ele começou a acrescentar umas paradas, botou a câmera ali, ajeitou a luz. No final tava, mano, coisa linda. Eu falei, cara, que irado. É diferente, é diferente. Legal. É diferente. E é diferente, dá toda a diferença, né? E aí a tua experiência, então, veio desse curso e do teu olhar, que eu imagino que passou a ser um olhar treinado. E também eu acho que eu tenho uma via muito grande para produção. Então, assim, eu era diretora de arte, mas eu comecei a ter muito contato para conseguir, por exemplo, fiz um curta-metragem todinho, onde eu consegui cama do Ortobon, onde eu consegui tudo de graça pro curta que eu fiz. A gente tudo que era permuta de lojas. Que irado. Então, assim, tudo que eu queria que tivesse na cena, tu ia e batia na porta? Eu batia na porta do Isacê. Mostrava o projeto. De negociar, pô, me empresta, vou botar tua marca, tua logo lá. Então eu já vinha com as propostas, contrapartidas ali, negociando. E aí, nesse momento, ela precisava disso, a Maria. Ela precisava de permutas, né? Pra fazer a foto da capa do primeiro álbum dela, né? E aí eu consegui correr atrás ali pra poder conseguir essas permutas ali pra ela. Mas aí, nesse momento, eu conheci o Henrique Cerqueira, né? E ele me chamou para fazer. Ele perguntou se eu queria ser empresária dele. Aí eu fiquei bastante tentada, assim. Eu falei, cara, eu comecei a me lembrar assim, eu criança. Eu me lembro que eu era criança, eu era muito fã da Xuxa. Então eu ia muito no programa da Xuxa, né? Só que quando eu chegava no programa da Xuxa, ficava hipnotizada pela Marlene Matos. Olha só que legal, cara. A forma dela dirigir, ela era um pouco agressiva na forma ali, né? Mas eu ficava olhando aquela mulher ali falando, Xuxa, não sei o que, não sei o que lá. Marlene Matos participou indiretamente aqui do nosso podcast. É mesmo? Com a Monique. A Monique é uma diretora de cinema também. E aí ela fez uma ligação de vídeo e ficou uns 5 minutos com a gente aqui, a Marlene Matos. Que legal. Foi irado. Foi irado. Muito legal, muito legal.
E aí a Marlene e eu chegava em casa, eu me lembro que eu ficava brincando, imitando de ser a Marlene Matos. Olha Quando eu só chegava que em legal, casa, cara. aí eu fico, isso me veio à cabeça nesse momento que o Henrique falou isso pra mim. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho um sonho de ser empresária de artista. De se trabalhar com isso. Eu acho que eu vou investir no meu sonho, assim. Assim, no primeiro momento eu nem tinha a grana que os empresários tinham, mas eu tinha esse meu dom de quê? De bater na porta e pedir. Isso é o melhor dom que existe. Vamos fazer. É esse dom. Vamos fazer acontecer. E aí, assim, eu tinha alguns jobs também. Eu estava muito próxima do pessoal da MK, né? E a Lomara, as meninas da MK me pediram para ajudar elas a produzir o DVD Glória em Rio, da Fernanda Brum, porque eu era sempre muito próxima também aos meninos do Afro-Reg, né? Afro-Reg, Voz da Comunidade, o pessoal da CUFA, esses movimentos, essas ONGs das comunidades. E aí a Fernanda Brum queria gravar um clipe, um DVD dentro do divulgar geral do Afro-Reg, né? E aí eu falei E eu já tinha feito assim, tinha feito uma matéria do pregador Lu, que veio pro Rio para ir visitar o Afro-Reg, já tinha levado o Kleber Lucas para fazer umas ações lá no Afro-Reg. E aí surgiu essa questão de fazer o DVD. Eu falei, cara, vou fazer. Então vou sair da Boas Novas. Ajudei as meninas a gente fazer esse projeto da Fernanda Brum. Tu negou o Henrique Cerqueira? Não, aí eu fiquei com ele em paralelo. Ah, tá. E aí eu falei, Henrique, vambora, entendeu? E aí eu fiquei como empresária do Henrique durante uns 3 anos, né? E depois dali foi quando eu saí, quando a gente terminou a parceria, fiquei empresária do Henrique 3 meses, foi quando eu coloquei ele na Som Livre. A gente botou ele na Som Livre, a gente gravou uma história oficial dele, porque da outra vez não tinha sido oficial, ele com a Cláudia Leite. Tava construindo um projeto bacana, mas aí ele resolveu ir para Fortaleza, né? E aí a gente encerrou o trabalho. Não o julgo. E aí foi quando eu recebi o convite do Judson para entrar na Mesa Entretenimento, para ser diretora de comunicação de lá, né? E aí foi quando eu fui ter a experiência, porque assim, primeiro eu tive a experiência de ser empresária de um artista, né, de estar do outro lado ali negociando as coisas pro artista, e depois eu entrei para uma gravadora. E aí eu comecei a ter a experiência de o que é ser da gravadora, né, de agora ajudar do outro lado da cadeira ali, né, da gravadora. E ali a gente ficou até após o Som da Vida. Tá. Eu fiquei ali. Tenta explicar um pouquinho pra gente, assim, qual é a diferença de você ser um empresário, o que você faz, você consegue agenda, consegue patrocínio, você consegue, tipo assim, qual o seu trabalho, e depois na gravadora, qual era o trabalho diferente que você fazia como empresário? Então, na verdade, quando eu era empresária, você briga por um produto pelo artista, o artista ele se torna seu produto, e você briga por ele. E você é responsável pelo quê? De fazer planejamento de carreira, né, de pegar o ano e planejar o ano daquele artista, tipo, quantas músicas ele vai lançar, correr atrás de gravadora. Na verdade, o Henrique estava na MK. Só que eu achei que pelas músicas românticas que ele cantava, ele não tinha muito a ver com a MK, né? A MK, inclusive, apesar da MK ter muitos sucessos de músicas românticas, eu acho que o Henrique estava além disso. Estava muito além. Né? Então eu achei, cara, aí foi quando eu conheci a Renata Senísio, né? E a gente foi e levou ele para Som Livre. E ali a gente estava construindo, junto com a Som Livre, ali a história do Henrique Cerqueira na Som Livre. E aí qual é a função do manager, né? É show. Henrique, na verdade, assim que eu vim pro Henrique, eu comecei a trabalhar com o Henrique, eu acho que foi mais ou menos peguei para valer em maio. E aí a gente já saiu em junho numa turnê, porque o Henrique era muito forte em músicas românticas, hoje bomba nos períodos dos meses dos namorados. E você falou da Cláudia Leite, que uma música dele ficou estourada na voz da Cláudia Leite, né? Exatamente. Que é uma história, até um dia vocês conversaram com o Henrique, porque a história dele é surreal, assim. Que irado. É surreal. Ele fez aquela música Pensando em Você pra filha do pastor, que era a melhor amiga dele, que ele gostava. E ela achou um crime. Você vê que o primeiro projeto, todas as músicas dele, fala sempre do cara que se apaixona pela melhor amiga. E eles gravaram, tipo, no fundo da igreja, o nome Pimentas do Reino, porque eles eram um grupo de louvor da igreja, e os pastores mais velhos chamavam eles de Pimentinhas do Reino. Caraca. A música é aquela assim, porque eu só vivo pensando. Essa música é linda. É linda. Né? E aí, o que aconteceu? A música explodiu, caiu na época do Orkut ali, de MSN, foi passando, ela explodiu. E foi toda digital, né? Toda digital.
ela se expandiu com o digital, né? Se expandiu com o digital. Foi ali naquele primeiro momento digital, foi uma das primeiras músicas que viralizou no digital. Porque ela viralizou em MSN e Orkut. Né? E o Henrique mora no interior de Maringá, ele não sabia que a música dele estava estourada na internet. E essa música chegou na Cláudia Leite como, você sabe? Então, o irmão da Cláudia trabalhava numa rádio. E as pessoas parecem que começaram a ligar pra rádio e pedindo a música. Que legal. Que era uma rádio que nem era evangélica, nada, que eu não vi pensando em você do Pimentas do Reino. E ele ficou curioso e foi procurar a música, né? E quando ele veio, ele falou, que musicão. Ele mostrou pra Cláudia. A música é uma pancada. Mostrou pra Cláudia, a Cláudia já tava, parece com o repertório dela fechado, né? E aí ela falou, cara, acha esse compositor porque eu quero gravar essa música. Né? Essa história é muito interessante, só que eu acho que é legal o Henrique vir com certeza, com certeza. A história toda dele aqui, não precisa, né? Porque eu fiquei curioso. Porque a história aconteceu muito assim, né? O improviso, ele deu muito certo. Ele mora em Fortaleza ainda? Eu acho que ele tá em Fortaleza, Tá entre Fortaleza e Maringá. Né? Mas aí deu muito certo. E aí aí como você tá falando, aí voltando, e a gente fez essa questão da gestão, né? De ajudar o artista de fechar uma agenda. A gente montou uma turnê pra ele. Eu acho que até então nem a galera do gospel tinha um manager assim que pensava por eles pelo ano. Eu acho que era mais a gravadora. Uma coisa, né? Que eu achei até que a MK estranhou, porque assim, eu comecei a observar principalmente essa questão da Maria Gadu, como é que eles se portavam. A Maria nunca ia na gravadora para ela negociar no primeiro momento, eram os empresários que iam. Isso aí. Então, até as negociações com a Som Livre, com tudo, eu comecei, o artista fica em casa, quem negocia sou eu. Eu é que vou lá, o artista vai no dia pra assinar, entendeu? Então, eu comecei a ter essa divisão. Na época, MK, eu senti que eles... Eu acho que as gravadoras de gospel até hoje têm dificuldade. Tem muita dificuldade. De ter realmente um empresário que vai lá, que vai negociar. Isso aí, é verdade. Entendeu? São poucas assim que conseguem diferenciar de que não negocia com o artista. Tem um empresário dele aqui negociando. Né? E aí foi assim. Aí beleza, aí deu pra entender você como empresário. Agora você na MES como gravadora, a relação. Então, porque quando eu era empresária, né? E aí do outro lado, no primeiro momento tava a MK e depois tava Som Livre, eu me sentia uma mimada. Porque você olha a estrutura da gravadora, você só quer pedir as coisas. Primeiro momento você acha que a gravadora é ela que vai resolver os seus problemas artísticos. Né? De que você começa a jogar na conta da gravadora, é ela que tem que fazer o clipe, ela que tem que fazer o planejamento de marketing, cadê isso, cadê aquilo. E só cobrar a gravadora achando que fechei com a gravadora. Assim, para muitos artistas, né? Mas isso até um pouco antes, eu tô falando aí de o quê? 2011. Né? E tava nessa 2011 transição, né? já estava mudando essa situação. Os escritórios já estavam se fortalecendo. Isso aí. E montando as suas estruturas para que eles faziam a máquina acontecer. Não tão mais dependente das gravadoras. E as gravadoras estavam no momento de transição. E esse período de 2011, a pirataria comendo solta. Os CDs fazendo isso de venda. E, por exemplo, o Henrique Cerqueira estourado na internet, mas a internet não dava dinheiro. Verdade. Entendeu? As gravadoras estavam tentando entender como ia rentabilizar a rentabilidade disso. Entendi. Né? Porque até então você vê, o Henrique, na época, eu bati na pausa e falei, cara, meu artista tem 50 milhões no YouTube. Cara, 50 milhões no YouTube, um artista em 2011 era raridade. Mas eles olhavam isso e não sabiam como ganhar dinheiro com isso no primeiro momento. Nem a gente sabia. Era um mercado novo, né? Novo. A gente ficava assim, cara, tem que vender. Naquele momento a gente ainda tinha que vender CD para ser alguém dentro de uma gravadora. Entendeu? E o Henrique era um artista totalmente digital, assim, né? Mas aí, como eu te falando, eu me sentia uma mimada, assim, porque eu comecei a querer exigir demais da gravadora e não entendia muito menos da conta do outro lado, né? Do outro lado. Quando eu fui chamada para estar na gravadora, né? Para mim foi importante entrar na gravadora, assim, acabou que eu me capacitei. Porque eu vi muita gente também, assim, chegando em gravadora e muitas vezes não sabe o que faz. Por exemplo, eu chego na gravadora já sabendo do outro lado, sabia assim, por exemplo, o que é um SRC, como gera um SRC. Eu já tinha montado minha editora junto com o Henrique, porque o Henrique o Henrique depois foi gravado pelo Belo, Turma do Pagode, Claire Belucas, o Henrique se virou um compositor muito, Thiaguinho, começou a virar um compositor. Outras músicas, né? Não a mesma. Outras músicas. Ele começou a virar um compositor do mercado gospel geral gravando a música dele.
Então a gente monta a editora, eu comecei a estudar sobre direitos autorais, como administrar a obra, o autoral, né? Então assim, porque assim, o Henrique não era só um intérprete, ele era um forte compositor. Então isso, a primeira empresa que eu abri foi uma editora. Ok. E comecei a estudar a fundo sobre como proteger direitos autorais. Muito bom. Aí foi quando eu fui, em 2012, eu fui para a PUC estudar de novo. E na PUC eu fui fazer fui fazer mais uma especialização de música e empreendedorismo. Como você ganha dinheiro com a música. Porque até então, eu estava no mercado na experiência, que é o fundamental, é o que te faz, é a garra, é a vivência do mercado. Eu saí em turnê com o Henrique, saí em maio, voltava em julho, agosto para casa. Já a gente ia, um dia tá no Acre, outro dia vai para Manaus, daqui a pouco eu vou para Fortaleza, daqui a pouco eu volto para Recife. Da minha vida, morar dentro de uma mochila. Entendeu? Teve uma época que assim, eu tava morando, eu só tinha a mala, chegar na cidade, lavar roupa rapidinho. É desgastante, né? Isso é desgastante, né? Naquele período, é desgastante, eu acho, quando você é mais velho. Eu acho que hoje, pra mim, seria desgastante. Você tinha quantos anos? Eu devia ter o quê? Eu devia ter uns 24 anos. Esquece, né, filho? Você não tem filho, você não tem marido. Você tava casada, né? Vamos rodar a estrada. Tu, quando ficou rodando, tu já tava 34. Eu já tava com 34. Tava casado já, não? Já tava casado. Não, casei eu na estrada. Casou na estrada? Não, a estrada que eu digo assim. Sim, no período que você tava na estrada. Mas aí o que acontece? Eu fui sentindo falta de ficar em casa. Saquei. Aí é que é o lance. Você ia falar que esse trampo, você conhece todos os aeroportos da cidade, mas não conhece a cidade mesmo. Não conhece a cidade. Você vai perguntar pra mim, o que você viu quando você foi no Acre? Cara, eu fiquei no hotel. Do hotel eu ia pro caminho de show, pra uma rádio. Que você chega no local, você quer focar pra fazer o quê? Divulgação. É rádio, TV. Aproveitar o máximo que der o tempo que tiver lá. Aproveitar o máximo que dá. E muitas vezes, quando acaba o show, já tá muita coisa fechada. Então, às vezes, assim, aí você muitas vezes come notar, porque você também já tá muito cansada. Quando você rodava com o Henrique, a agenda era rádio cristão ou era todo mundo que chamava ele? A maioria era rádio cristã. Tá. Ele se vendeu como um cantor evangélico, né? Entendi, gospel. Sim. Inclusive, muitas que a gente fazia era cultos de igreja. Entendi. Mas nesse sistema do mês dos namorados, entendeu? É porque como eu conhecia a música dele pela Cláudia Leite, aí minha cabeça dá uma bugada às vezes. Assim, mas era assim, a juventude que era muito fã, que consumia o Instrumento do Reino, e cobrava que o pastor levasse ele. Entendi. Entendi. Entendeu? Era complicado o Henrique fazer, culto de domingo. Não, era um culto sempre, eles faziam, na verdade, um culto na igreja especial ali, para receber o Henrique. Fazia luau. E lógico que vocês sempre foram muito bem tratados, né? Com o maior conforto possível. Sim. É assim? Eu falei ironicamente. Não, sim. Assim, teve. Assim, é porque, na verdade, eu sou bastante criteriosa. Então, assim. Isso fazia parte do seu trabalho. É verdade. A minha primeira viagem com o Henrique, eu cometi uma gafe. Porque eu ainda estava aprendendo. Então, assim, eu lembro que eu falei. A gente foi para Recife. E era um evento em Recife, o outro evento era no interior de Pernambuco, uma outra cidade ali. E eu lembro que eu falei, mandei um e-mail pro Carol, falei, o cachê é tanto e mais ajuda de custos. Ajuda de custo é passagem de volta, minha do Henrique, porque a gente ia usar uma banda que já tinha uma banda em Recife, esperando pela gente. Daqui só saía eu e o Henrique. Né? E eu falei, e mais a hospedagem. Mas eu não detalhei a hospedagem. Ou seja, quando o quartinho. Quando eu cheguei lá, o cara botou a gente num hotel bacana. Né? Só que tava épocas de festas juninas, os hotéis lotados. Era um hotel bacana. Às vezes ficaram no mesmo quarto? Era um quarto pra nós dois. O contratante achou que eu era a esposa do Henrique. Porque a maioria dos cantores gospel, quando tem uma mulher na negociação, o cara, você vê como tem, não entende que é uma empresária. Achou que era o quê? Mulher do Henrique. Levou no bolo, não perguntou e já nem foi. Perguntou. Não perguntei, quando eu cheguei lá, que eu falei, como assim? Mas deu um quarto pra nós dois, não. Isso é muito ruim. Muito ruim, porque eu uma vez fui fazer um trampo também, me colocaram no quarto com um cara. Mas o moleque era um maconheiro, Filipão, mano. Nada contra, só que cheira, é um cheiro muito forte, mano, me incomoda. Então o maluco puxando um bagulhão desse tamanho assim, ó. Pô, te atrapalha não, né, mano? Eu falei, não, que isso, mano? Não, só abre a janela. A respiração só. É só.
Coisa simples. Coisa simples. Né? Mas assim, e aí a gente foi esse. Aí você vai aprendendo. Eu falei, não, agora tem que detalhar melhor o que eu quero, como é que tem que ser 2 quartos, aí eu fui detalhando. Mas eu, como sou muito criteriosa, e assim, eu ligava pro hotel pra saber, pedir, eles tinham que me entregar o hotel que a gente ia ficar, eu ligava pra confirmar reserva, até pra saber qual quarto que eram os nossos, as passagens. Então, assim, nunca passei perrengue na estrada, não. A gente fez uma turnê, assim, sempre bons hotéis, bem alimentada. Assim. Profissional, né? Quando tem envolvimento profissional, eu tô falando que ela foi pioneira numa coisa diferente. Que no gospel não tinha. É verdade. Não tem, eu acho que tem poucos, assim, por exemplo, a Oficina G3, né? Porque eles tinham um empresário. Sim. Né? Mas eu me lembro da Oficina G3, do empresário, mas assim, o restante era muito família ali, que era meio que fazia o papel do manager. Por isso que o contratante confundiu, porque geralmente mulher negociando, viajando junto, é provavelmente a esposa dele. Entendi. Aí na gravadora você percebeu que, tipo, não é a gravadora que resolve todos os problemas, né? Exatamente. Aí quando eu fui pra gravadora, você começa a pensar na conta. Né? Porque primeiro é o seguinte, você começa, tipo, você começa a trabalhar com o seguinte, você vai pro outro lado, e só que você tá na gravadora, você não tem agenda do artista, então você não vai investir 100% naquela carreira. O escritório ou o artista, eles têm que ter a parte deles. Sim. Você vai investir onde? No produto. Entendi. Então, o budget de marketing pensado para aquele produto, primeiro o quê? Primeiro você faz um planejamento. Quanto que eu posso investir nesse artístico? Investir no artístico é o quê? Quanto que eu vou botar no CD, quanto que eu vou botar no clipe ou no DVD, na sessão de fotos, na capa, que é o artístico. Tá, a gente pode investir X, porque esse artista acha que ele paga isso. Agora, do marketing. O marketing vai ser um marketing pensado para vender CD. Isso eu estou falando no primeiro momento lá atrás, em 2011, 2012. Que ainda a nossa meta ainda era CD. Né? E aí você começa a pensar ali no... Só que eu, como fiz essa questão na PUC, eu já estava muito esperta na questão do digital. Inclusive, na minha turma da PUC, quem estudou comigo foi a Roberta Patê, que em 2014, acho que 2015, ela vem assumir a direção do Spotify no Brasil. Foi responsável por implantação do Spotify no Brasil. Que legal, cara. Então ali eu já estava muito ligada. E eu trabalhei com o Henrique, um artista digital, de que, cara, tem que ter um dinheiro desse digital. É verdade. Tem que ter uma forma de se rentabilizar. Então eu já estava estudando muito profundamente essa mudança para o digital. Entendeu? E só que aí, voltando sua pergunta, a questão da gravadora, eu comecei, tipo, a aprender a fazer contas. E eu entendi o lado do outro lado do artista, do escritório do artista, mas eu comecei também a entender o lado da gravadora. Sim. Que também, porque a gente acha, quando a gente está do outro lado, que a gravadora é uma fonte de dinheiro sem fim. Exatamente. Né? Acha que só você pode dar o dinheiro. Ou eles pensam que a gravadora é ONG, que tem que botar o dinheiro e não sabe como vai, não se preocupa com o retorno. Né? E a gente do outro lado, eu penso o seguinte, não, cara, as coisas têm que retornar, né? Tanto que mais tarde, quando eu fui ser empresária da Gabriela Gomes e vim fazer a dupla dela com a Universal, eu vim muito consciente nessa questão da relação com a Universal. Entendeu? Inclusive chegando para a Universal e dizendo, cara, vamos fazer uma festa de lançamento da Gabi, ok, vamos trazer o Lico Baiana da Deezer, tá? Cara, a gente compra as passagens, pô, você vê a hospedagem, cara, você paga isso, eu pago aquilo, entendeu? Pô, vamos levar a Gabriela para São Paulo, cara, a gente deixa que as passagens a gente arruma, você paga só, me dá a hospedagem lá. Eu comecei assim a ter muita pé no chão em consciência, dizer, não, eu só vou, porque tem artista mimado, escritório mimado, que fala, não, o que eu vou para São Paulo, pela agenda, pela gravadora, não, ou a gravadora banca tudo, eu não saio de casa. Mas não, cara, tinha um produtor ali que precisava trabalhar, e não é assim. Não, cara, a gente vai para São Paulo, mas vamos dividir os custos, vamos lá, você faz isso, eu faço aquilo, né? E aí a gente começou, eu comecei a ter uma outra consciência do que é uma gravadora. Entendi. Porque há alguns anos atrás, sei lá, década de 90... Na época que se vendia discos e CDs, a gravadora era um meio em que alavancava os artistas para o sucesso, né? Exatamente. E aí eles bancavam tudo, mas também eles faturavam muito. Exatamente. Muito. A arrecadação era muito gigante. Agora, hoje é outra realidade, né? Mas a receita agora está voltando violenta. É mesmo? Que legal, o digital hoje já dá uma receita violenta. Mas a receita a partir das visualizações e das reproduções das plataformas? Sim. Que legal, cara.
Das reproduções. Hoje... Todas as plataformas pagam. Spotify, Deezer, pagam? Pagam. Além de YouTube, né? Pagam. Hoje elas já têm um acordo para pagar o autoral, que elas não pagavam até um tempo atrás, acho que até 2015 não tinha pagamento de autoral, o autor ficava realmente num limbo ali. Hoje ainda é pouco, mas pelo menos a música já evoluiu. Né? E fora isso, elas pagam ao detentor do fonograma. Né? Todas elas pagam, de Resso, a Tidal, a Amazon, todas pagam, cada uma dentro da proporção de acordo com a visualização que você tem ali dentro. TikTok paga também? Paga. O TikTok é novo no Brasil. Sim. Ele e a plataforma dele, que é a Resso, assim, eles ainda não têm uma receita como uma do Spotify. Sim. Mas assim, o Spotify chegou no Brasil, se eu não me engano, era 2014 ou 2015. Então a empresa já tem um histórico de anunciantes, de e é uma plataforma bem boa, hein? Mas o TikTok paga. O Instagram e o Facebook paga. Sim. Né? A gente começou a ver aqui agora uma receita muito grande aumentando do Facebook. O né? Instagram paga? Cada vez que você ouve, você bota no teu stories a música de um artista, aquele artista tá recebendo por aquilo. Sabia não. O artista não, né? A gravadora daquele artista, ou o artista se ele for independente, sim. Sabia não, que legal. Mas todos pagam, entendeu? E aí eu comecei, na verdade, ali na MES. Na MES a gente fez um trabalho muito bacana de trazer para o mercado, realocar o Novo Som. Fizemos um brilhante trabalho com o Novo Som. Fizemos os 25 anos do Novo Som. Foi quando eu conheci a Monique. Monique, minha esposa. Tua esposa. Ele fica todo felizinho. Mas por que ela tava... Por que você conheceu ela? Olha, eu conheci a Monique, foi por causa, na verdade, foi uma treta que rolou num grupo de mídia. Porque eu tinha lançado o J Neto. O J Neto lançou aquela música Eu Sou Esse Cara, que era uma... Esse cara sou eu, né? Desse cara sou eu, do Roberto Carlos. Mas foi nessa intenção? Foi. Porque ele tem a voz parecida, todo mundo já fala, né? parecida com o do Roberto, e aí a gente fez uma adaptação da música do Roberto para o gospel. Entendi. Né? Ele fala, eu sou esse cara, que é o cara que ora, que joelha, que tá aos pés do Senhor. Não ficou na conotação romântica do Roberto Carlos. Saquei. E esse álbum do J Neto, eu lembro que a pré-venda dele já foi disco de ouro. Que irado. Com a venda de disco, de CDs vindo ladeira abaixo, falindo. Que irado. E eu lembro que a pré-venda do J Neto já era disco de ouro. Com essa música encabeçando o CD. Já com essa música encabeçando. A gente não tinha nem lançado e já tinham me avisado. O J Neto já é disco de ouro. Entendi. E aí a Billboard já botou, ele entrou na Billboard ali como a 5ª música mais ouvida do gospel. Caraca. E aí alguém do gospel, não lembro quem foi exatamente, aí o grupo que tinha era um grupo no Facebook de imprensa gospel. Fizeram detonaram o CD do J Neto. Como sempre, eu gosto fazendo coisa. Você lá no grupo, e você no grupo. Vi, só que você tava trabalhando com... E eu no grupo vi, quando eu vi aquela matéria lá no grupo, eu comecei a discutir lá com quem escreveu. Eu acho que foi o Alex do Casa Gospel, se eu não me engano, que fez essa... Ou foi o Alex ou foi o Rafael Ramos. Um dos dois que escreveu. Aí começou uma treta, aí nessa treta começou a falar Roberto, começou a falar Monique, começou um monte de gente que tava no grupo de imprensa a falar ali, entendeu? Aí eu falei, pô, quem é esse pessoal aqui? Eu não conheço o pessoal da imprensa gospel até então, não conhecia, porque a relação antes com o Henrique era a gravadora que intermediava essas relações. Entendi, legal. Entendeu? E aí eu falei pra eles assim, eu mandei um direct pra todos eles e falei, cara, vocês estão afim de... Vamos marcar um jantar? Tô afim de jantar com vocês, marcar um papo, conhecer vocês. E aí eu marquei um jantar, aí foi o Rafael Ramos, foi o Rafael e foi a Monique. Que irado. Que irado. Mas aí selou a paz. Rafael Ramos, meu grande amigo hoje. Legal. O Alex da Casa é meu amigo. Mas é um dos dois que escreveu essa matéria que agora eu não lembro. Que, né, alô, Rafa, um abraço aí pra você. A gente, discutiu no grupo. Deu um rolo. Não, a Monique, agora não mais, mas até ela trabalhando com o Igor, que ela tava bem envolvida com o meio gospel. Isso. Ela vivia falando comigo coisas que conversavam nesse grupo aí de imprensa. Porque agora tem um outro grupo de imprensa gospel, que é o grupo do Marcelinho, que depois o Marcelinho botou no WhatsApp.
Mas a treta era do grupo no Facebook. Ah, saquei. Entendeu? Saquei. Porque na época não existia o WhatsApp ainda. Tem tempo, né? Exatamente. Mas, ô Vanessa, antes da gente falar da Lapidar, que imagino que seja o próximo passo, né? Depois da MES. Isso, exatamente. O Som da Vida. A gente trocou uma ideia aqui um pouquinho antes. Cara, eu tinha muita expectativa desse evento. Tu chegou a ver esse evento, Filipão? Não cheguei. Cara, era um Não evento. lembro. Era um evento mega, assim. Isso foi que ano? Que ano isso? Ah, você lembra o ano, Vanessa? 2017. 2017. Eu tava bem negócio de viajando pra fazer Rei Davi, 10 Mandamentos. Saquei. Eu tava focado em gravar, Record. gravar. Saquei. Eu lembro que, tipo assim. Focado não, sufocado em gravar. Porque a Monique tava envolvida aí nesse meio Sim, e tal. sim. A Monique conseguiu, acho que uns ingressos pra gente ir. A HIT também, a gente mandou vários ingressos pra HIT. Eu não ganhei pela HIT, não. Ninguém me Pela Monique. Quem ganhou foi o filho dos missionários. Ninguém me entregou, não. A Monique que me entregou. Mas aí eu cheguei lá e eu falei, mano, que espetacular, que parada maneira, o conceito maneiro, a questão dos 2 palcos. Eu fiquei num espaço, acho que era camarote, talvez? Tinha camarote, né? Tinha camarote. Eu fiquei no camarote lá, que, pô, tinha cafezinho, patrocínio dos 3 Corações e tal. Eu falei, mano, que alto nível. Eu fiquei, mano, tomara que isso aqui exploda. Porque, cara, um evento com um conceito desse, com essa visão, com essa pegada explodindo, tipo, cara, quando eu penso nisso, eu não penso no sucesso de um artista nem nada. Eu penso no mercado, né, Vanessa? Isso, tipo assim, cara, né? o mercado roda, o mercado anda. Exatamente. Então, tem vários jornalistas, cara, que estão aí, que são do cristão, que estão no meio ralando, quebrando pedra. Então, se o mercado cresce, todo mundo cresce junto, cria-se novas oportunidades e tal. Então, por isso que eu sempre torci muito. E aí, pô, deu uma leve flopada, né? Ou uma grande flopada lá no evento. Sim. Eu fiquei assim, caramba, uma pena. O que assim, aconteceu? Por um lado, né, o evento ele foi criado e idealizado pelo Judson Lena, que era o dono da MES Entretenimento, e do Lincoln Lira, que teve aqui, né? Isso. Vacilamos muito, hein? Que encabeçaram... Podia ter falado isso com Os dois ele, né? encabeçaram, criaram, né, o evento, né? Sim. E assim... O Judson, eu costumo falar, cara, ele desbrava, tipo, de cavar pedra ali, porque assim, ele monta a MES Entretenimento. Quando o mercado, a indústria tava falida da música, ele monta uma gravadora. Quando o rádio tá falido, ele conseguiu pegar uma concessão de uma rádio. E, contra todos os fatores, ele conseguiu montar o Som da Vida. Que assim, o Som da Vida deu muitos problemas, mas foi um dos maiores eventos cristãos do Brasil. A imponência do evento, a estrutura impressionante. Trazer 3 bandas gringas pro Brasil não é algo fácil. Showzão, eu assisti Red. A estrutura dos internacionais para vir pro Brasil é uma estrutura totalmente diferente do que a gente está acostumado, somente o segmento evangélico. Né? Mas, assim, faltou, na verdade, eu acho que faltou muito... como é que posso dizer... Ali foi, na verdade, um grande teste, né? Muitos processos ali que, infelizmente, pequenos processos que foram uma sucessão de erros, mas também teve uma sucessão de evento, de acerto, porque assim, o evento aconteceu. Sim. O evento ficou de pé. As bandas internacionais vieram pro Brasil. Entendeu? Fizeram os shows, entendeu? Mas o evento ele não foi bem comunicado. E aí eu acho que um erro da comunicação do evento foi, porque no primeiro momento pegaram uma empresa, que é a empresa que atende Rock in Rio, uma agência, e tipo, é uma empresa especializada em evento, para fazer um marketing. Mas assim, ali a gente aprende a lição de que o gospel é um universo à parte. Não adianta você querer pegar uma agência especialista, não sei o que, ela querer trazer para o nosso universo, que ela não vai saber comunicar dentro do nosso universo. E aí, tipo assim, o que tinha de budget de caixa, de marketing, foi dado na mão dessa empresa para fazer campanhas de Google, as campanhas de não sei o que. Eu lembro que a campanha de Google, lembro de uma nota que chegou lá de R$200 mil, só de campanha de Google. A diferença qual é? A campanha tinha que ser mais dentro das igrejas, conversando com os pastores, tinha que fazer né? como a 360 faz. Eu acho, por exemplo, a ação da 360... pega os divulgadores, são divulgadores que já estão há anos no mercado, acostumados com a mídia gospel, que tem parceria com a igreja, com grandes líderes das igrejas, entendeu? E eu acho que assim, tinha que ter sido, a comunicação tinha que ter vindo mais para a igreja, ter colocado outdoors na porta das igrejas, ter fechado com igrejas, as igrejas precisavam ser comunicadas, ter tido
um café da manhã pros pastores. Saquei. Eu teria feito totalmente diferente se eu tivesse assumido no início. Engraçado que a minha percepção do Som da Vida foi justamente a falta de comunicação. Porque eu, como consumidor, por exemplo, exatamente, eu não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo no dia. Sim. No dia, assim, 2 dias antes, Como, né? por exemplo, agora há pouco tempo eu fui quem também, por exemplo, o Barro World está fazendo evento gospel. Eu não sabia. O Barro World, mês passado, fez um grande evento gospel dentro do Barro World com Gabriela Rocha. Mentira! Com Gabriela Rocha, Agostinho Kemuel. E eu tomei um susto porque eu falei, gente, eu moro aqui, eu moro atrás do Rio Centro. Eu moro perto, um evento com um grande desse, aberto ao público. Eu não estava sabendo do evento. Então eu falei, cara, você vê, os eventos gospel têm um grande erro de comunicação. Eu estava vendo ali em São Paulo agora, um grande evento também que teve em São Paulo agora há pouco tempo. Eu fiquei assustada, porque assim, eu vi o Novo Som fazendo um show para 3 pessoas. Se você vê a estrutura do evento, um palco gigantesco, uma estrutura, cachê pago, tudo certinho, mas você chega lá, 3 pessoas. É fogo, né? Então eu acho que a gente não tem ainda um produtor eficaz, assim, a gente tem produtores eficazes no gospel, tem tipo assim, são poucos, por exemplo, o Lorival do Louvor Norte, aquele cara faz um grande evento. Entendeu? Porque não tem treta, é tudo direitinho, lota, é bem comunicado, mas é Belém, né? O André do Canta Recife também consegue fazer algum evento. Mas assim, a gente tem muito... Vitória também tem um Jesus Vida Verão. Jesus Vida Verão, mas a gente tem muito poucos promoter de eventos que sabe fazer um evento gospel ser sucesso. Que tenha boa comunicação, boa entrada com as igrejas. Exatamente isso. Que consiga fazer que a igreja comunique e entenda que está acontecendo aquele evento. Pô, mas eu acho que essa comunicação com as igrejas talvez seja mais difícil que comunicação com o artista, né? Sim. Ou eu tenho impressão errada? É porque a igreja muitas vezes, assim... Tem religiosidade. E também às vezes acontece isso, por exemplo, se você coloca um evento no sábado e quer o apoio daquela rede jovem, nem toda a igreja vai abrir mão do culto dela de sábado. Porque aí vai ter o dízimo, as ofertas. Tem o dízimo, as né? ofertas ali para mandar os jovens para um evento. Saquei. Então, assim, nem todos os pastores estão dispostos, né? Ou se você bota na sexta-feira, de sexta-feira, tipo, é a vigília de oração. Então, assim, as igrejas têm as agendas dela. Entendeu? Então, assim, algumas estão dispostas a apoiar, outras não estão dispostas a mexer. Que eles acham que você é até uma ameaça para a agenda da igreja. Entendeu? Então, é complicado mesmo. É difícil. Mas enfim, uma pena. Vamos para Labidar? Vamos. Você começou a Labidar como um trabalho segmentado pro gospel, né? Exatamente. Mas surgiu da necessidade, como que surgiu assim? Viu o mercado, falou, cara, acho que tem nicho aí, vou nessa? Não, então, quando eu entro para MES Entretenimento, né, eu já tinha uma empresa chamada Pepper Produção, que era a editora que eu te falei, era a editora, que a gente cuidava das coisas do Henrique. E aí eu entro para MES, e aí a gente abre a Labidar, mas a Labidar ela entrou como um primeiro momento exclusivo da MES. Né? Eu não fui funcionária da MES Entretenimento, eu era PJ lá dentro. Então eu assinei um contrato com a MES, onde os serviços da Labidar, durante um tempo, ficavam exclusivos para atender a gravadora. Né? E aí, em 2017, acabou o contrato e eu comecei a ter propostas já de fora, né? Aí, primeiro, assim, era o meu foco, era somente o segmento cristão. Eu comecei, no primeiro momento, quando eu saio, eu comecei a trabalhar com a Gabriela Gomes e com o Marquinho Gomes, né? E aí, a Gabi, eu já tinha lançado o trabalho da Gabi independente, pelo meu selo mesmo, pela Labidar, né? E aí o Marquinhos me chamou pedindo para que alguém precisava de alguém para cuidar da Gabi, da Gabriela Gomes. Então, eu comecei a fazer todo o trabalho de empresária da Gabi e de cuidado, não fui empresária do Marquinhos, mas eu fazia o quê? Eu fiz a gestão de organizar o digital do Marquinhos Gomes, que estava tudo bagunçado. Ele tinha perdido um canal dele grande, tinha perdido a conta. Caramba. Então eu fui recuperar o canal dele. Marquinhos esteve aqui. Marquinhos Gomes, teve, né? Teve. Teve no Super Gospel ou foi aqui no Milão? Nos dois. Ai, que legal. Muito querido ele. E aí a gente começou nisso. Só que um pouquinho antes, eu tinha feito um projeto também um pouquinho audacioso já pela minha empresa. Né? Eu tinha conhecido o Michael Sullivan e a Naile. Eles foram meu padrinho de casamento, meu e do Márcio. E uma vez fui na casa do Sullivan e o Sullivan falou pra mim, cara, esse ano eu vou fazer 40 anos de carreira. Caramba. Aí eu falei, poxa, Sullivan,
vai fazer 40 anos de carreira, tem que fazer alguma coisa. Ele, tô pensando. Só que assim, o Sullivan já tinha lançado um álbum, né? Só para um resumo de quem é o Michael Sullivan. O Michael Sullivan é um dos maiores compositores do mundo. Ele tá no Guinness Book. Demais. Com certeza vocês já ouviram música da Xuxa. Não, eu já pensei muito nele. Eu tenho uma lista de convidados que eu quero trazer, o nome dele tá lá. Então, porque o Sullivan é um dos maiores do mundo. E a Monique, minha esposa, trabalhou para ele, né? Foi. Pra ele e pra Naile, né? Esposa dele. Foi pra Naile mesmo, assessoria da Naile. Né? E aí, quando eu fui lá no Sullivan, eu falei, cara, vamos montar um projeto. Eu tive ideia, eu falei, Sullivan, porque você já fez muito projeto voltado pro adulto, né? Já regravou suas músicas, foram gravadas por grandes nomes, já regravou na tua voz com um dueto com Ivete Sangalo, com Sandy, por aí vai, né? Zezé de Camargo e Luciano. Falei, cara, vamos pegar o repertório infantil, trazer a nova geração da música pra cantar teu repertório infantil. Aí ele falou, tipo quem você tá pensando? Eu falei, cara, vamos chamar a Ludmilla, Tiaguinho. Ele falou, cara, essa galera não vai vir. Você acha mesmo que vem? Eu falei, cara, vamos fazer... Deixa eu tentar? Tu quer que eu tente? Deixa eu tentar. Vamos montar um repertório e tentar trazer esses artistas só pra ver se eles topam participar? Aí a primeira música que o Sullivan fez infantil foi Carrossel de Esperança, que era a música gravada pelo Palhaço Carequinha e pelo Trem da Alegria, né? E aí eu falei, cara, eu acho que eu conversei com o Sullivan, eu falei, Sullivan, quem tu acha que ficaria legal? Ele falou, pô, essa música eu visualizo o Michel Teló cantando, né, tem a sanfoninha, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou tentar. Eu fui, entrei em contato conheci uma amiga minha que tinha um contato do empresário do Michel Teló. Falei com o empresário, ele falou com o Michel Teló aceitou na hora participar. Que irado. Aí eu fui e falei também com outro amigo meu que tinha um contato do empresário do Tiaguinho, o Bruninho. Falei com o Bruninho, falei, cara, o Tiaguinho toca cantar de chocolate, eu vou te contar que é de show. Falou, o Tiaguinho topou na hora. Aí eu já tinha na carta na manga o quê? Já tem o Michel Teló e tem o Tiaguinho. Então agora os outros já tem. É isso. Aí eu falei pro Sullivan, vamos gravar logo. Aí o Michel Teló, o Sullivan, a gente foi pra São Paulo pra gravar no estúdio do Michel Teló a música dele. Se a galera quiser pode pesquisar aí no YouTube, botar aí Michel Teló Carrossel de Esperança. Ficou lindo o projeto. Aí gravamos o Tiaguinho. E aí a gente foi vindo. Bochecha veio e cantor Brincar de Índio. Taeme Thiago veio cantor também. Marques e Belucci, Aviões do Forró. Ludmilla cantou Lua de Cristal. Né? Sorriso Maroto cantou Sonho de Amor. Leste MC Guimê. E aí foi um projeto lindo, assim. Então foi o primeiro projeto já que ficou meio que já foi uma experiência com o secular. Que eu acabei trabalhando e conhecendo esses artistas. Entendeu? E na época eu fiquei bastante próximo do Sérgio do Sorriso Maroto. E aí eu falei, pô, legal essa relação, o projeto ali. E vou te falar o que eu falei pra você em off aqui. O quanto eu admiro você e o Márcio, de verdade, o trabalho de vocês, porque eu já falei algumas vezes aqui gravando. Porque eu acho que o nosso meio tem muito talento. Sim. Muita gente boa. Tem muita gente ruim também. Ruim em todos os aspectos. Sim. Profissionalmente e ruim como pessoa. Que é difícil, né? Mas tem muita gente boa. E eu tenho uma visão de que o crente, ele tem que aproveitar esse talento para além do meio. Sim, sabe? sim. Tipo assim, cara, você já conquistou o meio, já fez teu mercado, já trocou ideia. Vai para além, porque... Sim. Tem mercado. E aí no mercado você vai mostrar o que você é, a tua essência, sabe? No tratar, no relacionar, no jeito de trabalhar, sem dar calote, sem mentir, sem arrumar confusão. E aí, mano, você vai ser luz no meio que precisa de luz, sacou? Exatamente. Então eu dou vários exemplos, como cantores que se convertem e passam a cantar gospel. Mano, continua cantando o que tu canta. Só toma cuidado com a letra, talvez mudar uma mensagem ou outra, mas continua. Porque tu vai estar no meio em que ninguém tá. Aqui no meio já tem um monte de gente cantando dentro de igreja. Eu trabalho hoje com MC Marcinho, né? O MC Marcinho, cara, ele é cristão. É um cara assim, cara de uma ética. É um cara família. Que honra pra caramba a mãe, a esposa, os filhos, assim. É um cara que quem trabalha com ele é um cara, assim, muito respeitoso, muito trabalhador. Tipo, é maravilhoso trabalhar com o MC Marcinho. Sabe aquele artista que você trabalha e te traz paz ali no trabalho? E ele é cristão. Só que, assim, cara, se o Marcinho... É muito mais importante ele... Né? É claro que assim, o mundo, antes de até ele mesmo voltar para a igreja, já olhava para ele e já entendia que ele era o Messi do amor. Porque o Marcinho canta funk melody. Só que assim, é um defensor do funk da bandeira do funk. Porque
é o funk que Lógico, foi a porta que Deus certeza. abriu pra ele. E é a voz de uma comunidade, né? Tem um movimento. Não, tem importância. Tá tanto doido. que ele nunca quis tirar o MC, porque todo mundo, muitos deixaram, tiraram o MC, né? MC Claudinho Bochecha, né? Ele não, é MC Marcinho, e ele leva isso com muito orgulho, né? Mas, assim, é muito mais importante ele no mundo, ele cantando essas músicas e falando de Jesus, como eu vejo ele fazendo nos bailes, ele canta alguns louvores, ele canta, antigamente ele cantava Faz um Milagre em Mim, Rose Nascimento, Hoje Ninguém Explica Deus, Alívio, nem vê ele no meio do show dele, ele parando e contando, e depois chegam um testemunho pra ele de pessoas falando, pô, Marcinho, eu tava desviado da igreja, tu cantou agora, pô, minha mãe ora por mim, pô, Marcinho, você tá falando aqui, eu lembrei da minha mãe, que pô, que é da igreja, ora por mim todos os dias, não sei o quê, e o número de pessoas que Deus usa ele lá fora é muito maior do que apagar essa luz dele. Eu já vivi isso, sabia? Trazer ele aqui pra dentro é apagar a luz dele. Eu já vivi isso, sabia? Do evangelismo. Eu tava desviadão. Olha. E eu fui pra uma boate, uma noite que o MC Marcinho tava cantando. É mesmo? É, pô. E ele, cantou um louvor. Caraca, sério? Não foi só com ele, já cantei com outro. Eu já fui lá na Rio Sampa. Cara, tinha uma menina, uma funkeira que cantava, ela parou, começou a cantar o louvor e pregou, falou de Deus. E você, que se você tava desviado, você no fundo você fica mexido. Então, ali, né? comigo funcionou um pouquinho diferente, mas funcionou. Sim. Porque, tipo assim, quando ele puxou o louvor, mano, é assustador a quantidade de gente desviada que tem. É muita gente. Muita gente, um monte de gente cantando, louvando, chorando. Aí eu falei assim, o que é isso, mano? Comigo foi assim, comigo eu nem louvei. Porque a minha consciência foi assim, pô, mano, tu devia estar cantando esse louvor em outro lugar. Sim. Mas aconteceu o pensamento em mim, foi assim, cara, não era pra você estar aqui, esse louvor era pra estar cantando em outro lugar. Sacou? Então até em mim que funcionou diferente, funcionou. Com o Marcinho aconteceu isso comigo, bizarro. Caramba, que legal, hein? Isso foi lá no Gregos e Troianos, se eu não me engano, lá em Nova Iguaçu. Andava, hein? Nova Iguaçu, era de lá, né, mano? Era de lá, né? Vivi isso, engraçado. Que legal. É engraçado. Mas Muito você bom. vê, e eu acho que isso, entendeu? Que assim, eu acho que tem pessoas, uma vez, numa gravação da Boas Novas com o Fernandinho falou, o Lincoln fez uma pergunta pro Fernandinho, né? Porque assim, a gente, num dia antes, a gente cantou pro P.O.D., a gente gravou com o P.O.D. E o Sonny Sandoval, o Lincoln perguntou pro Sonny, aonde você quer ver a sua música? E o Sonny respondeu, eu quero ver minha música além das barreiras, eu quero ver na prateleira do rock, na prateleira onde todo mundo pode ter acesso à minha música. Minha música não é para criar muros. Ele falou, eu falo de um cristianismo lá para fora. A música deles foram trilha sonora de Matrix, do filme Matrix, entendeu? Então vários filmes, outros filmes assim, tem trilha sonora do P.O.D. E aí, quando no dia seguinte a gente gravou com o Fernandinho, a gente tocou nesse Fernandinho, o Fernandinho já falou, cara, o meu chamado é cantar pra igreja. Mas assim, os dois lados estão certos. Isso aí. Porque os dois, assim, o Fernandinho não está errado. Que ele foi chamado para cantar para dentro das igrejas, para avivar e a chamar correção, de avivamento, de trazer um chamado de correção para quem está dentro, como aquele também, o P.O.D., foi chamado para falar para quem está lá fora. Entendeu? Ou para trazer aquele que nunca ouviu o evangelho, ou para resgatar aquele que já ouviu e está lá fora. É isso aí. Entendeu? Então, assim, são chamados. Né? Só que as pessoas, na verdade, vivem na hipocrisia, de que um não entende. Porque às vezes o que está lá fora demais mete pau no que está dentro, que acha que ele é fechado, religioso dentro. E o que está dentro mete pau no que está lá fora, que é mundano demais. Só que as pessoas não entendem que é chamado. É isso, cada um tem um chamado, e cada um vai alcançar uma pessoa diferente, exatamente, né? Num ambiente diferente, numa fase, numa vida diferente. Uma vida diferente, exatamente. A gente tá aqui, a gente tá tentando fazer o caminho inverso, mas se encaixar no meio termo. Porque, por exemplo, eu, apesar de ter trabalhado no meio gospel, numa empresa gospel cristã, eu nunca fui cristão no termos de conteúdo. Eu trabalhava com esporte. Então, esporte não tem religião. E hoje, além do Miló, eu tô na pista trabalhando para empresas do secular, o Filipão também, né, Filipão? Filipão também presta serviço para alguns cantores e tal. Continua ainda. Então a gente tá convergindo pro gospel. Só que a gente não quer usar muito. A gente não quer ser o crentão. Sacou? A gente quer alcançar um público que, assim, cara, eu vivo uma vida
normal, em que eu trabalho, pego o trem, pego o ônibus, tomo um café, me estresso, brigo com a minha esposa, me reconcilio com ela, Sim. vou pra minha igreja, me irrito com a minha igreja, me encontro na minha igreja, tenho visões diferentes de reino, então a gente quer falar de reino no dia a dia, sabe? Como se aplica na vida das pessoas, e a partir daí alcançar um público talvez que esteja num limbo. Sim. Que a gente enxerga aí, sabe? Sim, sim. Então a gente tá fazendo o caminho contrário de entrar pro gospel, mas não querer entrar pro gospel, criar meio que um nicho nosso mesmo, né? Sim, exatamente. É que nem eu, na verdade, assim, a Labdá, né? Naturalmente a gente começou a trabalhar com música em geral, né? E assim, eu primeiro comecei a trabalhar com gospel, porque é um network que no primeiro momento eu tinha. E daí, de repente, começou vindo outros, os clientes foram vindo, só que assim, eu nunca fui atrás de um cliente, assim. Os clientes meio que foram vindo e as coisas naturalmente elas foram acontecendo. E eu fui sentindo paz nos processos. Em cada contratação que eu fazia, em cada passo que a Labdá dava. E assim, eu sempre senti muita paz no meu processo do meu trabalho. E eu acho que, assim, uma coisa que eu sempre falo muito do Deus Espírito Santo é assim, se eu não sinto paz num negócio, eu não fecho, né? E hoje, quando eu vi a Labdá, na verdade, ela virou uma empresa de música. Que irado. Tipo, a Labdá é assim, a Labdá hoje, pra quem não conhece, nós somos uma gravadora, ela é gravadora, a Labdá é uma distribuidora digital, a gente faz distribuição de selos independentes. Você vê, na distribuição a gente tem 830 artistas e 22 selos abaixo da gente. Caramba! Né? Então, assim, chegou períodos tem semanas que a gente tem mais lançamento que as grandes majors. Tem lançamentos que eu bati 52 lançamentos numa semana. Entendeu? O Márcio, quando veio da Som Livre, olhava ali o cronograma da Labdá e falou: caraca, a Som Livre tá lançando tipo 15 artistas, no máximo 10, 15 artistas. A gente com 52 lançamentos. Entendeu? Que irado. A gente é editora, que a gente faz a gestão, trabalhamos com diversos autorais de diversos autores, né? E a gente tem a parte de agenciamento, os artistas que a gente escolheu para mim, voltei ao meu sonho original, que é ser empresária de artista. O Alandinho é um desses, por exemplo. O Alandinho é um desses, exatamente, filho do Catra, do Mr. Catra. Né? O Marcinho também. O Marcinho faz parte da gravadora. Saquei. Ele é da gravadora da Labdá. Saquei. Não. E aí, assim, a gente trabalha com, por exemplo, a Labdá hoje, por exemplo, a gente administra catálogo da banda Novo Som, a gente tem catálogo do J Neto, Novo Som, J Neto, Marcela Thaís. A Marcela Thaís agora trouxe o catálogo dela da Sony pra gente. Ela é tanto a autora da Labdá hoje, a Marcela Thaís, como ela também faz parte a gente faz a gestão do catálogo dela. Né? A gente trabalha com o catálogo da banda Catedral. Que irado. Né? E com o B1 Music, Ministério Atitude, Gabi Sampaio. E tem projetos paralelos também que a gente faz. A gente fez um projeto muito legal no passado com a Gabi Sampaio, que deu muito certo, que foi o EP do Vitorioso Wes. Né? E por aí tô indo. Que irado. Pro secular. Mas, assim, hoje a gravadora, se você perguntar assim, que é o mais forte na Labdá hoje? É isso que eu ia perguntar agora. Virou a música urbana. É isso que eu ia perguntar agora. O trap. Que legal. São os mais fortes que a gente tem crescido absurdamente, assim. Exatamente. Né? E foi uma coisa assim que explodiu do nada, porque eu me lembro assim, quando a gente começou, alguns amigos nossos falaram: pô, mas você trabalha, a Labdá faz a distribuição, por que me facilitou ser distribuidora? Porque lembra lá atrás que eu te falei, eu já vinha nessa coisa de estudar o digital, de fechar os acordos, de implantar o digital. Então eu conseguia que a Labdá conseguisse a independência dela para fazer a distribuição com os acordos. A gente tem tipo reuniões quinzenais com a equipe do Spotify, com a equipe de YouTube, com Deezer, com a Amazon, com a Tidal, com TikTok, Carreço. Eu trabalho assim, quase toda semana eu estou tendo reuniões para bater lançamentos, para bater projetos, para apresentar o que a gente tem, entendeu? Que legal. E aí a primeira coisa foi, lembro que o primeiro funkeiro que eu comecei a trabalhar foi o Marcinho, né? Porque me lembro com meus 12 anos, assim, eu era muito fã do Marcinho, eu ia pros bailes, eu amava os funk melody dele, né? E aí quando eu fui pra Boas Novas, descobri que ele era evangélico e pedi pra gravar com ele. Acabou que ele topou ir lá conversar com a gente. Irado. Maneiro. Né? E a vida é uma loucura, né, contou mano? a história deles. E agora, quando a gente montou a Labdá,
né? Eu fui atrás dele. Ele foi um artista que eu fui atrás, né? Porque eu vi que tava o digital dele tava todo bagunçado. E aí eu fui atrás dele e falei, cara, você é o príncipe do funk, cara. O Marcinho tem um legado, uma história, assim, né? De eu ver, tipo, a Anitta falar, cara, eu canto funk por tua causa, cara. Uhum. A galera bate continência pro Marcinho, né? A nova geração da música aí. Falei, não pode ficar desse jeito. E aí eu fiz um trabalho todo de pegar o catálogo dele, de subir, de organizar a vida dele, de desenvolver projetos. A gente fez a playlist 30 anos de funk em parceria com o Spotify. A gente fez... as lives do Marcinho, ficou entre uma das lives mais assistidas do YouTube. Para minha surpresa também, a gente fez uma live do Novo Som, que foi a live que ficou em terceiro lugar no YouTube mais assistida. Foi uma surpresa para mim. A live bateu, na época, 800 mil pessoas assistindo o Novo Som. Novo Som tem uma relevância na música, né? Exatamente. Por isso que eu tenho vontade de trazer eles aqui também, porque o Novo Som, eu tenho algumas bandas que ficam numa memória emotiva da minha vida, sacou? Oficina G3 é uma dessas, que aí o Manga teve aqui, a gente ainda vai gravar ainda com outra galera, né? Com PG, quem sabe um dia, com o Juninho, enfim. Mas o Novo Som era uma banda que fazia muito show em Nova Iguaçu. Muito show em Nova Iguaçu. Então eu já fui várias vezes e nem era crente. Sim. Porque era show em rua, tá ligado? Sim. Eu nem era crente, era moleque. Eu olhava aquilo e falava, caramba, maneiro aquele carequinha ali, que não sei o que. Maneiro a música e tal. E aí depois eu me converti e tal. Aí escutei uma música, falei, pô. Aí eles estão numa memória emotiva, sabe? Da minha vida. Sim. Pela relevância da música que eles possuem, né? Sim, sim. Mas voltando a falar do trap, do funk, esse cenário hoje no Brasil tá impressionante, né, Vanessa? Sim, assim, sim. A proporção que eles vêm tomando. Porque quando a gente comecei a trabalhar com trap funk, eu ainda tava trabalhando com a Gabriela Gomes. Aham. E aí eu tava fazendo, fez todo o planejamento de marketing da Gabriela, as campanhas da Gabriela, que foi a explosão da música Deus Proverá. E os números da Gabriela estavam muito grandes. Então eu não tava tão atenta que no paralelo, assim, os meninos pegavam, mandavam as músicas para me distribuir, eu olhei ali, tipo, a gente distribuía, dava uma orientação ou outra, né? Eu me lembro que teve um que chegou para mim e falou assim, cara, eu tô subindo a música, o meu amigo aqui, a gente vai fazer R$500 de campanha. Eu falei, ok, faz aí não sei o quê. De repente, o garoto tinha 92 ouvintes mensais no Spotify. Quando foi ver, em um mês ele tinha 500 mil de ouvintes mensais. Caraca. A música 5 milhões no Spotify, no YouTube 10 milhões e top viral do Spotify, top viral de Portugal. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo? E o pessoal me ligando, Vanessa, quem é esse artista que tá acontecendo isso? E isso foi vindo um atrás do outro. Entendeu? E eu fiquei assim, tipo, caraca, gente, os artistas estão viralizando, estão explodindo aqui, esses meninos aqui do trap, do rap, do funk, né? E eu fiquei, caraca, aí eu comecei, tipo, a dar toda uma atenção, né? E aí começamos a atenção, contratar pessoas especializadas, me especializar no segmento, e aí foi quando eu comecei realmente a ter que abrir o meu mercado. Só que agora é muito engraçado, porque vieram artistas respeitados da MPB, a gente, por exemplo, fez coisa com o Roberto Menescal, a gente tem catálogo da Leila Pinheiro, que é um dos grandes nomes aí da Bossa Nova. A gente teve essa valorização de trabalhar também com a música popular brasileira. Délia Fischer, que concorreu. Isso. Conseguimos botar ela para concorrer ao Grammy Latino. Ela já é o segundo ano consecutivo que concorre ao Grammy Latino com melhor música, melhor álbum MPB. Né? Então, assim, a gente, de uma gravadora independente, a gente conseguiu furar umas bolhas, a botar um artista no Grammy, o artista concorrer com Gilberto Gil, com Chico Buarque. Entendeu? Cara, que lindo. Então, assim, a Labdá começou assim, e eu comecei a trabalhar com música e gostar disso, porque, assim, o Marcinho me trouxe uma experiência de ir além, de desenvolver realmente projetos legais com o Spotify, com a Deezer, com o YouTube, né, de diversos projetos que a gente foi fazendo ali, e ele é um artista, principalmente quando o artista ele é bom de trabalho, vamos fazer isso aí, o Marcinho geralmente topa quase tudo, né? E aí a gente conseguiu com os artistas, começamos a montar nosso casting de MPB e com os artistas da MPB a entrar, concorrer, a ver o nome da Labdá ali num Grammy Latino. Que irado, isso agora, de 2021. A gente concorreu em 2019 e 2021. Que irado, Vanessa. Entendeu? De ver o nome da tua empresa ali num tapete vermelho. É um orgulho, né? O álbum que você fez todo um projeto ali, tipo, concorrendo, né, com grandes nomes da MPB. Claro que a Délia tem um grande prestígio, né? Não é qualquer artista, né? Se vocês verem depois lá, a Délia Fischer é uma grande musicista, uma grande compositora, cantora, admirada pelo mercado, né?
E aí a gente começou com trap. E assim, a Labda hoje a gente tem todos os gêneros. Até agora, por exemplo, começou a vir aí a galera do pagode, começou a bater, que até então não tinha ninguém do pagode. A gente fechou uma parceria com a Sbasse, começou a vir alguns artistas do samba. Começou a vir os artistas do samba e, de repente, agora a gente está no projeto de trazer para o mercado agora, que a gente vai relançar o Que Loucura no mercado. Que Loucura foi uma banda de pagode, essa é da época que eu curti muito pagode. Evandro curtia muito. Curtia muito. Que Loucura. Então, o Que Loucura tem muitos clássicos, né? A gente fechou agora, o Que Loucura tá na gravadora da Labda. A gente trouxe o Sérgio do Sorriso Maroto para produzir o Que Loucura, para trazer a nova veia do pagode, porque o Sorriso Maroto é um artista, você vê, que sobreviveu ao tempo aí, atualizando nas músicas e tudo. Então o Sérgio, a gente teve aqui semana passada, tava uma confusão, tava Que Loucura, tava o Sérgio do Sorriso Maroto, todo mundo aqui embaixo semana passada. Né? E aí a gente trouxe o Sérgio para fazer esse projeto com a gente, produzir o Que Loucura. Então assim, aí a gente virou uma empresa de música. Que irado, Vanessa, que coisa linda, que maneiro. Eu escolhi assim, fazer alguns artistas do zero agora, assim, não tão do zero, né? Mas a gente fechou um ano fazendo uma seleção onde a gente queria 5 artistas que não fossem tão estourados, que a gente queria fazer esses artistas acontecer. Claro que os artistas eles não vêm de uma bagagem tão zerada, né? E o nosso objetivo é de 2021, porque assim, a gente tem os grandes nomes que trabalham com a gente, né? Depois da minha experiência com a Gabriela Gomes, né? E que deu muito certo, eu falei, cara, eu consigo talvez replicar a mesma experiência em outros artistas, né? Que legal. Então a gente fechou 5 artistas, um de cada gênero, mais ou menos, quer dizer, acabam sendo meio que um é trapnejo, que é o Saulo de Tarso. Trapnejo? Trapnejo. Que legal. É, bem legal o projeto. 2 são de trap, que é o Alandinho, filho do Catra, e o outro é o Dinastia, que tem um canal bem forte, os meninos viralizaram no YouTube. Também no estourado, YouTube, né? são estourados, né? E um a gente tem no gospel, que é a Rai Campos, né? A Juliá, que é Love Song, onde agora o meu desafio é pegar esses artistas que já têm uma bagagem histórica, mas ainda não são tão estourados. Né? A Rai é estourada pelo B1 Music. B1 Music também a gente fez todo o trabalho de lançamento na época do trabalho. Trabalhamos com o B1 Music, mas eles são da distribuição, né, da Labda. Meu desafio agora, 2022, é juntar todas as minhas expertise, continuo no trabalho aos grandes artistas que a gente tem, Marcinho, Que Loucura, a gente tem Catedral e por aí vai, de artistas, Leila Pinheiro. Mas agora o meu foco também é pegar esses artistas e fazerem eles acontecer. Que legal, Vanessa. Pô, é muito legal te ouvir. É legal ver o brilho nos teus olhos assim, a tua vontade, tá ligado? A tua garra. É inspirador a tua trajetória e eu queria te agradecer aí por ter vindo. Eu que agradecer por ter tirado um tempo, veio numa correria, nem almoçou, cara. É isso aí. Meu Deus do céu, Felipão. Que responsabilidade, hein, mano? Obrigado, espero que você tenha gostado. Eu gostei sim. Ficou à vontade? Papo, super à vontade. Eu que agradeço vocês pelo convite. Primeiro podcast que eu participo. É mesmo? Que legal. Tem até alguns amigos que vão ficar super chateados comigo, porque marca, eu não consigo, mas é porque vocês estão aqui do lado. Pessoal, a gente ganhou porque a gente tá aqui do lado. Um abraço aí, já era, perderam. Mas obrigada, gente. Muito Sucesso obrigado, aí pra Vanessa. vocês e vamos juntos. É isso. Beijo, Beijo, querido. Obrigado. Você que tá assistindo a gente, não esqueça, se inscreva no canal, ajude a gente aí a crescer com o Miló, fazer o Miló alcançar voos altos, beleza? Tamo junto. Vamos deixar todos os contatos da Vanessa, tudo aqui na descrição. Você vai poder conhecer o casting todo, o casting gospel, Cash secular, e vai lá, confere, que é coisa boa. Se você for consumidor, consuma os artistas dela. Ou se você for artista, criador de conteúdo, procura aí pra trocar uma ideia também. A gente sempre esquece de falar, mas tem o canal de corte do Miló. Corte do Miló, esse nome, corte do Miló. Só procurar aí, tamo junto. Valeu, Felipão. É isso. Tamo junto, valeu, galera.